Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito de um assunto que eu tenho evitado um pouquinho nessas últimas semanas, mas que eu tenho visto muitas narrativas incorretas ou até mentirosas aí rolando, e eu queria dar a minha opinião a respeito. Então, vamos lá! Então pessoal, todo mundo sabe muito bem que duas séries que eu tô gostando bastante estão sendo lançadas. A série A Casa do Dragão tá sendo lançada pela HBO, consequentemente também pela HBO Max, e a gente tá vendo o lançamento de Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, chegando através da Amazon Prime, e muitas pessoas estão falando a respeito dos diferentes graus de sucesso dessas duas séries, principalmente falando que uma tá acima da outra e assim por diante. Então eu queria dar minha opinião a respeito do assunto, e pra mim os números são bem claros em termos de popularidade. Não tem como discutir que A Casa do Dragão tá sendo sim mais popular do que a série do Senhor dos Anéis, e na minha opinião tem vários motivos pra isso. Primeiramente, os números que a gente tem visto por aí, na maioria das vezes, são os números norte-americanos. Vale a gente lembrar, eu acompanho as bilheterias há muito tempo, né, desde o lançamento do Senhor dos Anéis, que eu já tenho muita curiosidade, né, pelas bilheterias, e o Senhor dos Anéis nunca foi um fenômeno gigantesco nos Estados Unidos. Foi sim um filme de grande sucesso, mas perdeu, por exemplo, nas bilheterias para Homem-Aranha, né, o filme Senhor dos Anéis 3 perdeu para Homem-Aranha nas bilheterias. Então vocês veem que o filme não foi um filme tão grande assim, né, em território americano, sendo que internacionalmente o filme fez muito mais dinheiro do que o filme do Homem-Aranha. Então o sucesso do Senhor dos Anéis sempre foi muito mais um sucesso europeu, considerando também que o Retorno do Rei fez somente 10 milhões de dólares em território chinês. Então, se o filme tivesse feito mais dinheiro ainda na China, se o filme tivesse estreado nos dias de hoje, a proporção seria praticamente 80% fora dos Estados Unidos e 20% dentro dos Estados Unidos. Então, a popularidade do Senhor dos Anéis sempre foi muito maior do que o território americano. Eu não tô dizendo que Game of Thrones, né, e House of the Dragon, consequentemente, não são tão grandes fora dos Estados Unidos quanto dentro, só que Game of Thrones foi um fenômeno muito maior nos Estados Unidos até do que o Senhor dos Anéis. E um segundo ponto bem importante é que o Senhor dos Anéis foi lançado em 2003, então tem uma parte do público que simplesmente não conhece ou não se lembra muito do Senhor dos Anéis, porque é um produto que já chegou há muito tempo. O Hobbit foi lançado nesse meio tempo, mas eu acho que muitas pessoas não estão nem associando tanto com o Hobbit, porque o nome da série é Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, né? Então eu acho que são considerações que devem ser feitas. E outro aspecto bastante importante, a gente não sabe quanto da audiência de House of the Dragon veio da HBO convencional e quanto veio da HBO Max. São públicos diferentes, pessoas que assistem na televisão a cabo e pessoas que assistem no serviço de streaming. A gente não sabe, né, porque Game of Thrones fazia 10 milhões somente na HBO convencional, sem nem contar a HBO Max. Agora a gente tá vendo esses dois números sendo somados, enquanto, obviamente, Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder tá disponível somente no Amazon Prime Video. Você não tem opção de assistir em um grande canal de televisão, que com certeza traria mais uma audiência considerável. Mas mesmo assim eu não tô dizendo que Senhor dos Anéis está à frente de A Casa do Dragão, porque com certeza A Casa do Dragão tem números mais expressivos em território americano, porque eles não revelaram os números mundiais, como o Amazon Prime Video fez com os números do Senhor dos Anéis, dizendo que eles bateram 25 milhões de visualizações somente nas primeiras, né, 24 horas. A gente não viu esse mesmo resultado mundial de Game of Thrones. Eles soltaram, né, que na primeira noite foram cerca de 16 milhões de visualizações no primeiro episódio, o que mostra, né, que com certeza mundialmente o filme bateu de longe essa marca dos 25 milhões. Então eu realmente não entendi por que a HBO Max não revelou esses mesmos números, né, ó. A Casa do Dragão fez 50, 60 milhões nas primeiras 24 horas contra 25 milhões. Eles não revelaram essa comparação direta, né, para ser feita. E outro aspecto, né, que não pode ser ignorado nessa situação é a aceitação das duas séries, seja porque aconteceu o review bombing, né, as pessoas bombardearam com reviews negativas. Isso é um fato, né, não tem como negar. Se você olhar os números no IMDb, por exemplo, é bem óbvio que sofreu review bombing. A mesma coisa pro Rotten Tomatoes. O Rotten Tomatoes até tomou algumas atitudes para tentar impedir, que eu particularmente não concordei. Se o site é passível desse tipo de manipulação, as pessoas têm que ter raciocínio suficiente para entender
que essa manipulação está acontecendo e não levar isso em consideração se você vai assistir ou não vai assistir uma série. Então eu não acho correto que eles manipulem, né, que a gente vai esperar 3 dias, né, para as reviews, para as críticas ali entrarem, porque se a manipulação está acontecendo, realmente não tem muito o que fazer, as pessoas vão simplesmente esperar os 3 dias para entrar lá e dar uma nota negativa. Mas uma coisa curiosa, né, é só vocês verem que mesmo com uma popularidade bem menor, né, teoricamente, O Senhor dos Anéis está com mais críticas do que A Casa do Dragão, e se a gente olhar tem um monte de crítica com nota 1, e muitas dessas críticas já estavam lá disponíveis. No dia que a série foi lançada já tinha muita crítica com 1 estrela ali disponível. E eu acho impressionante que a gente vê que tem pessoas negando que a série tá sofrendo com esse review bombing, assim como Mulher Hulk. E eu não tô dizendo que isso quer dizer que a série é boa ou que a série é ruim, que as pessoas não têm direito à opinião. Eu só tô dizendo que entrar lá sem ter assistido a série, porque você não concorda com alguém do elenco, porque você não concorda com alguma decisão da série e dá 1 estrela, eu sinceramente nunca assisti um filme praticamente que eu daria 1 estrela, né? Um filme muito ruim pra mim, tem uma nota 4, 5, porque eu sempre levo em consideração o trabalho que as pessoas têm pra produzir um filme, né? Pra produzir um longa-metragem, e a mesma coisa vale pra uma série como essa. Eu acho que se você assistir a série do Senhor dos Anéis, mesmo que você odeie a história, odeie as atuações, odeie tudo, somente pela trilha sonora e pelo visual da série, eu já daria uma nota 4 praticamente, né? Eu gosto da história ainda, como eu disse, eu gostei dos 3 episódios até agora, mas eu acho impossível você assistir uma série como essa e você entrar lá e dar uma nota 1 estrela. Novamente, eu não tô dizendo que ninguém é obrigado a gostar da série, mas claramente as pessoas entraram lá para dar uma nota negativa e quem fez isso sabe muito bem que fez, né? Não tem como negar, eu sei que muitas pessoas não fizeram isso, muitas pessoas não gostaram da série e isso é completamente normal. Eu mesmo assistindo a série, eu percebi que a série seria divisível por causa de algumas decisões que a série tomou, que não me agradaram, tem decisões ali dentro que não me agradaram. Eu gosto muito do Tolkien, eu já li todos os livros praticamente dele que foram lançados, eu não sou um estudioso da obra, não tem muitos momentos que eu fico, isso aqui tá errado, isso daqui deveria ter acontecido dessa forma. Tem algumas coisas que eu questionei também, mas eu acho que no geral a série tá fazendo um bom trabalho até agora, ainda mais considerando o material que eles podem utilizar. Então aqui a gente pode ver, né, claramente, aqui são as críticas da Casa do Dragão, né, ó, aqui 52% das pessoas deram 10 estrelas, aqui a gente tem 111 mil críticas, né, no IMDb, e somente 4,7% deram nota 1 estrela, que eu também acho que podem ser fãs do Senhor dos Anéis dando nota negativa, porque também, para dar 1 estrela para Casa do Dragão, a pessoa também tem que ser meio maluca. E a gente tem aqui a série do Senhor dos Anéis, vocês percebem rapidamente a diferença, 34 mil votos com 1 estrela, e mais votos, inclusive, ó, 147 mil votos, 31% com 10 estrelas, que é uma nota bem positiva, né? Eu daria na casa de 8 estrelas aqui, ou 7, dependendo do episódio, né? Mais 23% realmente é muito. E a gente vê aqui Mulher Hulk com 37,6% de nota negativa. Então, claramente, tem notas negativas, né? A mesma coisa para Miss Marvel, 18 mil, né? 19,9%. E uma série que eu achei ruim, no mesmo nível, talvez, de Miss Marvel, a série do Gavião Arqueiro. Não tem, né, esse review bombing, digamos assim. Então a gente vê aqui, ó, 15.4, muitas pessoas dando 8 estrelas, 7 estrelas, e a série tá com 7,5, enquanto as outras séries têm ali milhares de notas 1 estrela. E em segundo lugar, eu queria falar a respeito da narrativa de que a série tá sendo um fracasso. Agora vamos ignorar House of the Dragon, que é um fenômeno gigantesco, é um fenômeno do mesmo nível de Stranger Things, mais ou menos, a essa altura. Então vamos excluir House of the Dragon, vamos falar somente de Senhor dos Anéis. Eu tô vendo muita gente falando que Senhor dos Anéis tá sendo um fracasso, principalmente pelas comparações com House of the Dragon. Só que a gente não pode esquecer que House of the Dragon, no mundo das séries, seria praticamente um filme dos Vingadores, né? A série tá fazendo muita audiência, né? Fez 4,8 milhões de households, né, que eles dizem lá na Samba TV, nos primeiros 4 dias, enquanto Senhor dos Anéis fez 1,8. Então 4,8 contra 1,8, né, nos primeiros 4 dias. Então você pode estar pensando, pô, realmente a série tá uma porcaria. Só que olhem aqui para vocês verem uma das maiores séries da Netflix nesse último ano. A série Bridgerton, a sua segunda temporada, nos primeiros 4 dias, fez 1,6 milhões. Então, um dos grandes sucessos da Netflix fez menos nos primeiros 4 dias do que Senhor dos Anéis fez.
em território americano, que não é o maior dos territórios para Senhor dos Anéis. Como eu falei, o mercado europeu é mais importante para as obras do Tolkien. E aqui a gente vê, né, o maior fenômeno da história da Netflix, que é Stranger Things, a 4ª temporada, ó, 2,9 milhões de households assistiram nos primeiros 4 dias, que não é um resultado muito maior do que o resultado, obviamente, de 1.8 para 2.9 é uma diferença considerável, mas digamos assim que Senhor dos Anéis tá na mesma estratosfera lá nos Estados Unidos, não tá uma distância absurda, né, de 1.8 para 5, por exemplo. A gente vê que a série teve sim uma popularidade muito grande. Até a série do Obi-Wan Kenobi, que foi muito grande lá nos Estados Unidos, ficou pau a pau ali com The Boys durante o lançamento. A série fez 1.8 milhões, só que em 5 dias no lançamento do final da temporada, que tinham muitos fãs de Star Wars querendo assistir. Então Star Wars é uma série muito grande também, é uma saga muito grande também lá nos Estados Unidos, é uma saga muito querida, principalmente em território americano, né? Eu diria que Star Wars é também muito grande em território americano. E aqui, como eu citei pra vocês, né, a ganhadora de longe, a Casa do Dragão, com 4.8 milhões, realmente um resultado destruidor, né, digamos assim. E aqui o Senhor dos Anéis com 1.8 milhão. Vale a gente lembrar, né, que a importância das duas séries é diferente. Enquanto House of the Dragon, né, a Casa do Dragão, já teve Game of Thrones como a sua antecessora, trazendo números inclusive melhores. Então, enquanto a gente tem a 8ª temporada de Game of Thrones com números maiores do que a primeira temporada de A Casa do Dragão, O Senhor dos Anéis é a maior série do Amazon Prime Video. A gente tem que levar isso em consideração também, né, que a HBO, tanto a HBO quanto a HBO Max já viram grandes lançamentos, né, enquanto a Amazon Prime Video tá investindo muito nessa série. Então eu não acho que as duas têm que ter o mesmo resultado, eu não acho que as duas têm que estar em pé de igualdade em termos de popularidade. Eu acho totalmente normal que a Casa do Dragão, porque muitas pessoas estão encarando quase que como uma continuidade de Game of Thrones, né, pelo menos em termos narrativos, é quase que Game of Thrones 2, né, até assistindo a série lembra bastante, enquanto essa série não tem envolvimento nenhum. Não só a saga do Peter Jackson acabou em 2003, como não tem envolvimento do Peter Jackson, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A série do Senhor dos Anéis não tem nem os direitos, né, pra utilizar muitos dos livros. Eles não têm os direitos do Silmarillion, eles não têm o direito de muitas das obras, enquanto o próprio George R.R. Martin tá trabalhando em A Casa do Dragão. Então a gente tem um autor que já morreu fazem décadas, que eles compraram um pouquinho dos direitos para trazer uma série. Eles investiram sim muito dinheiro, mas não dá pra gente comparar com o envolvimento do próprio autor ajudando e trabalhando ali dentro da série. Então eles podem usar qualquer coisa da mitologia. Se eles quiserem botar um flash forward ali com o Jon Snow, eles podem fazer isso, porque tá tudo dentro do mesmo guarda-chuva, enquanto o Senhor dos Anéis é uma situação completamente diferente. Então, eu acho que as duas séries estão sendo grandes sucessos. Só pra fechar, né, eu tô vendo inclusive o sentido contrário. Eu vi algumas reportagens, inclusive de grandes publicações, falando, né, a respeito dos 25 milhões que o Senhor dos Anéis reportou no primeiro dia, só que esses 25 foram mundiais. Eu vi alguns sites falando que Game of Thrones fez 16 milhões contra os 25 milhões, sendo que 16 milhões de Game of Thrones, né, da Casa do Dragão, na verdade, foi em território americano, enquanto os 25 milhões de Senhor dos Anéis foi mundial, em mais de 200 territórios diferentes. Então, obviamente, não dá pra gente comparar. Eu tô vendo narrativas querendo colocar A Casa do Dragão num pedestal, falando que Senhor dos Anéis tá uma porcaria, e colocando o Senhor dos Anéis acima da Casa do Dragão, que pra mim é uma narrativa mais errada ainda. Então, como eu falei, só pra concluir, pra mim A Casa do Dragão venceu o combate direto, mas é a primeira temporada de Senhor dos Anéis, não teve uma série recente, né, não teve uma série como Game of Thrones, né, que tá dando continuidade, digamos assim, em termos narrativos. É uma série completamente nova, com uma mitologia que tá totalmente despedaçada, né, digamos assim, não se comunica muito com o que a gente já viu na trilogia do Senhor dos Anéis e nem na trilogia do Hobbit. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu queria somente saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né, a respeito dessa situação, a respeito dos review bombings aí que Senhor dos Anéis tem sofrido. E detalhe, eu já fiz um vídeo, eu gravei um vídeo, na verdade, lá pro meu canal Triplo F, só que o vídeo ficou tão grande de Senhor dos Anéis, ficou com 45, 50 minutos que o meu computador travou, eu perdi o arquivo, eu vou ter que refazer o vídeo, eu vou tentar dar uma encurtada no conteúdo,
mas eu fiquei bem triste, né, que esse vídeo acabou simplesmente desaparecendo porque meu computador travou completamente. Mas de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês, então digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.